Paz do Senhor para todos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós já estávamos com saudade, quase ficando mal acostumados com o período de férias. Mas não existe férias. Não tem férias. Eu quero aproveitar que já tem bastante carinha aí conhecida, dar a paz do Senhor para todos, para todas, aqueles que vão acompanhar depois aí no YouTube, a paz do Senhor para todos. Dizer que nós já estávamos com saudade. Eu vou confessar a vocês, por mais que seja muito cansativo, né, irmãos, porque no dia a dia às vezes tem alguns problemas, tem dificuldades, tem coisas que acontecem na hora. Mas estudar a palavra de Deus com vocês trouxe pra gente uma disciplina com Deus que eu vou ser bem sincera com vocês. Deus que falta. Eu sinto falta de vocês, dos comentários, das perguntas, do aprendizado, tanto do lado de cá, porque nós, quando ministramos os estudos para vocês, nós também aprendemos, né, irmãos? Então, nós aprendemos muito e também ficamos muito felizes com que vocês tenham aprendido aí do outro lado, tá bom? É a companhia de todos. Hoje a internet não está tão boa do lado de cá. Então, se travar aí, você vai nos avisando que nós estamos aqui acompanhando nos celulares, né, os comentários. Aproveitar aqui e deixar a oportunidade para você que quer fazer uma pergunta, né, você também quer participar, fazer um comentário, né, você pode deixar esse contato que nós vamos estar lendo. E também eu quero deixar a oportunidade para você que queira receber uma oração no final, sempre no final das nossas lives, nós oramos por todas as pessoas, né? As pessoas que participam, que passam por aqui. Então você pode deixar seu nome, o nome de alguém da sua família, nós vamos estar anotando e no final nós vamos estar orando, e a gente ora durante toda a semana também. Tá? Nós temos aí um grupo de oração, né, que nós interligamos, né, a oração com a palavra. Então, sempre estamos orando pelas pessoas que participam conosco, para que o Senhor abra a sua mente, para que você aprenda a palavra, que você não só ouça ela, mas que você possa aplicar ela no seu dia a dia, porque isso é o mais importante. É você aprender, é você ouvir, aprender e aplicar. Então, nós estamos começando aí o nosso Clube do Livro, né? Nós começamos o nosso Clube do Livro. No mês de janeiro, nós vemos o livro de Provérbios e nós só íamos ficar só lá mesmo, viu, irmão? Mas aí nós vimos quão importante foi essa leitura. Então, em oração, né, nós decidimos aí fazer a leitura de outros livros também. Nós vamos começar hoje, né, do livro de Eclesiastes. Eu quero te convidar a participar desse clube do livro. Você ter esse hábito da leitura bíblica, que a leitura bíblica se torne parte da sua vida cotidiana. Às vezes a gente deixa a leitura bíblica faça parte somente ali no culto, ou uma vez ou outra a gente pega a Bíblia, que a gente sabe que a correria muitas das vezes tira esse tempo. Então, esses momentos que nós tiramos aqui, né, nós vamos estar aí nos próximos 12 dias, né, porque é um capítulo por dia. O livro de Eclesiastes é um livro curtinho, mas ele é um livro muito profundo. E ele é um dos livros mais polêmicos que tem. Né? A gente acha que o livro de Apocalipse quase ganhou a votação, né? É um dos livros polêmicos, mas Eclesiastes também porque ali é no final ali da vida de Salomão, né? É um livro que a gente chama o livro do questionamento, o livro da maturidade, na verdade, né? De uma visão madura sobre a vida. Então, eu quero te convidar a aprender, e aí eu quero convidar você também a acompanhar os nossos canais, né? No YouTube, tá lá, Instagram, e a gente vai ter um link aí depois, que você pode, para você fazer o seu caderno do Clube do Livro. Né? A gente vai, no vídeo, ficou bem explicado todo o material. Nós disponibilizamos o PDF gratuito para você, com todas as medidas, bem legal, para você produzir o seu livro, o livro ali, para você acompanhar. E nós vamos sempre estar estudando os livros da Bíblia. Então, quando terminar Eclesiastes, nós já vamos para outros livros, até nós completarmos os 66 livros. Para que nós possamos orar, aprender e ler junto. Você que está nos acompanhando, às vezes você tem alguma dificuldade de leitura, né? Ah, pastor, eu não sei ler, né? Não tive a oportunidade de aprender, então é por isso que é importante a live. Então, quando acabar a live, se você não puder ficar até o final, ou se você vai poder assistir parte dela, ela vai ficar gravada lá no nosso canal no YouTube. Então, a partir de amanhã, você já pode entrar lá, né? E durante todos os capítulos, nós vamos estar fazendo isso. Terminou a live, nós baixamos ela e deixamos disponível lá no YouTube. E fica aqui o convite, você que não assistiu as nossas lives do livro de Provérbios, está tudo lá no YouTube, desde o capítulo 1 até o capítulo 31, para você estudar, para você rever, eu sei que vai ser bênção na sua vida.
E aí, irmãos, hoje a gente tem alguns recados, né? Porque foram 15 dias sem a gente se falar, então tem muita coisa aí nova para a gente estar falando. Esses 15 dias a gente esteve em oração, a gente tinha projetos de fazer um seminário no carnaval, né? Deus não permitiu, nós não fizemos, mas nós estaremos aqui com um caderninho de anotações, tá? Todos os dias nós estamos orando pela vida de vocês. Então, se você tiver com vergonha, não quiser comentar aqui embaixo, às vezes é um assunto muito pessoal. Nós temos aí obreiros, pastores, nós temos líderes de ministérios, nós temos pessoas que às vezes não frequentam a igreja, nós temos católicos, católicas que nos acompanham. Então, se porventura você tem vergonha, né, de comentar aqui embaixo, eu vou disponibilizar o meu telefone da pastora Nayara aqui embaixo. Você pode adicionar a gente. Nós temos também o pastor Reginaldo, nós temos o pastor Paulo, nós temos pessoas, obreiros da Casa de Zadok, que estão orando pela vida de vocês. Não somos só nós duas. Apesar de aparecer só nós duas aqui, nós temos homens e mulheres de Deus, né? A missionária Tatiana, que oram pela vida de vocês. Durante toda a semana, todos os dias, nós oramos. Então, vocês podem adicionar, pode mandar um oi, pode mandar uma mensagem. Não precisa dizer qual é o motivo da oração. Você pode colocar só o seu nome, Bárbara. Meu nome é fulana, ora por mim. Deus, que é o criador de todas as coisas, ele sabe, irmão, qual é o motivo que você está pedindo oração. Nós não precisamos saber o motivo. Nós só precisamos apresentar a sua vida a Deus para que Deus possa te ajudar, tá? Então, como que nós vamos funcionar aí? Esse projeto, irmãos, nós estamos muito empolgadas porque eu estou apaixonada pelo projeto que Deus deu pra gente fazer, porque nada é nosso, isso aqui é de Deus. O Clube do Livro. Lá no TikTok vai estar fixado, em todas as redes sociais nossas também está fixado, o PDF que você consegue baixar e o vídeo explicativo que é só adesivar. O papel vem pronto com adesivo para você adesivar um caderno pequenininho. Esse caderno aqui na papelaria mais próxima da minha casa, ele foi R$5,90, ele é bem baratinho. Então você já imprime no papel adesivo, não tem mistério, você cola aqui. Você tem essa estante onde você vai colorir só os livros da Bíblia, né, que você leu com a gente, ou que você já leu, ou que você vai estar acompanhando. Então nós lemos Provérbios, você vai procurar aqui Provérbios e vai pintar o livrozinho. Então se você, assim como eu, sempre teve muita dificuldade de ler a Bíblia toda, completa, porque a gente acaba se perdendo, a gente acaba esquecendo onde a gente estava. Para mim isso aqui é maravilhoso. E eu vou estar fazendo com os meus filhos, com os jovens aqui, as figurinhas. Eu coloquei um envelope aqui para colocar cada figurinha. Então, pegou esse livro da Bíblia, 2 Timóteo, você consegue tirar o adesivo, igual o álbum de figurinha, você cola aqui. E você pode personalizar da maneira que você for criativa. Eu não sou uma pessoa muito criativa não, tá, irmãos? Então, eu botei aqui, ó, a caneta mesmo, né? Provérbios, coloquei a data que nós estudamos Provérbios, e aqui embaixo eu vou colocar os comentários do que eu entendi de Provérbios, o que eu achei. Tem pessoas, irmãos, que durante as lives escrevem os principais tópicos. Você pode escrever os principais tópicos do que você achou importante do livro, até você pular para o próximo livro, que é Eclesiastes. E assim a gente vai fazendo a Bíblia toda, tá? Até acabar aqui o caderninho, e a gente vai ter a Bíblia toda. Eu coloquei aqui de fundo o versículo, tá? Que é a base desse projeto, Mateus 12:24, que diz assim: respondeu Jesus, não provém o vosso erro de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus, tá? E aí, nós não poderíamos ficar só nisso, né? Nós vamos colocar um link do WhatsApp, que é o grupo do Clube do Livro. Só que esse grupo, irmãos, a princípio, tá? Ele vai ser fechado. Só eu e a pastora Nayara vamos ter acesso. Por quê? Nós vamos postar as lives aqui para você que às vezes não pode participar naquele dia. Você que tem dificuldade com tecnologia, Bárbara, eu não sei mexer no YouTube, né? A minha neta tem que vir, o meu filho tem que vir para colocar na televisão para mim, né? Nós tivemos muitas pessoas nessa situação. Então, lá eu vou botar o link da última live e você só vai clicar em cima e ele automaticamente vai pro vídeo, tá bom? E também eu vou fazer os PDFs, junto com a pastora Nayara, de estudos bíblicos do tema que a gente estudou, dos capítulos, para colocar lá para você poder baixar, imprimir, dar de estudo, para você que às vezes assimila mais escrevendo, você vai poder copiar. Então, cada um tem a sua maneira, né, de estar participando, de estar aprendendo, seja no vídeo, seja ouvindo ou seja escrevendo.
E aí, o que é que nós vamos pedir para vocês? Todo mundo que está participando do Clube do Livro com a gente, quando tiver na live aqui, você vai poder comentar, você vai poder colocar dúvidas, você pode mandar pelo WhatsApp pra gente. No último dia de cada livro, nós vamos fazer aí um banquete de agradecimento a Deus, né? Nós vamos responder perguntas, nós vamos convidar vocês a participar. Então, você que se interessa em participar, né, da live, nós vamos convidar para você dizer sua opinião, sua dúvida, o que você aprendeu, tudo isso. Então, eu espero que todo mundo participe, porque eu acho que vai ser muito legal e edificante pra gente, né? E para vocês, porque a gente vai estar mais pertinho, né? E você que quer participar do grupo, né, do WhatsApp, você comenta aí que a gente vai estar te adicionando lá e você vai acompanhar. E é só no dia da live, né, que nós vamos abrir os comentários, que aí você pode colocar pergunta lá também. E aí durante a semana nós fechamos, né, para não acumular aí no seu celular. E se você tiver alguma dúvida, você pode vir no nosso privado perguntar. Então, assim, vai ser bênção, é um jeito de incentivar você a estudar a Bíblia, né, e de saber que outras pessoas também, né, podem participar disso e nós aprendemos um com o outro. Né? Esse é o bom da palavra de Deus, de você compartilhar a palavra do Senhor. E todos nós podemos aprender, né? Todos nós podemos compartilhar um pouco do aprendizado. Então, a gente quer abrir exatamente para isso, para que você possa compartilhar o seu aprendizado, você colocar lá a sua opinião, o seu comentário, o seu ponto de vista sobre aquilo ali. Então, isso é muito importante para o nosso crescimento, tá? Porque nós aprendemos um com os outros. É por isso que a comunhão ela é importante, porque nós aprendemos, a Bíblia fala que um exortar o outro, um orar pelo outro, e isso é o valor do sentido da comunhão. Então, é bênção. Então é bênção. Vamos lá. Então, você que está aqui a primeira vez, né? Você sempre separa a Bíblia da sua preferência, tá? Eu leio sempre ou na versão da linguagem de hoje, que eu gosto muito. A pastora Nayara sempre lê em outra versão, para a gente poder estar acompanhando as duas versões. Você também pode separar o seu caderno ou sua caneta, né? Com as anotações. Eu tenho aqui o caderno e a caneta com as nossas anotações que vão surgindo, mas antes de todo e qualquer estudo, nós deixamos bem claro, né? Nós não somos uma igreja, nós não somos um curso de teologia, não tem critérios para você participar, justamente por isso, porque aqui a gente não vai pedir que você saiba ler, não vai precisar ensino médio, superior, nós vamos aprender juntos a palavra de Deus, e nós acreditamos que a palavra de Deus é para todos e para todas, tá? E antes de qualquer estudo bíblico, nós precisamos orar pedindo o auxílio do dono da palavra, né? É o Espírito Santo que abre a nossa mente, o nosso discernimento, para que a gente consiga entender aquilo que nós vamos ler. Então é bem breve, mas eu vou pedir para que você abaixe a sua cabeça, curve a sua cabeça por um instante e ore junto conosco, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Pai. Eu glorifico o Teu nome pela oportunidade de novamente, Pai, estar aqui ministrando a Tua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que a Tua presença já se faça presente, Pai, entre nós, não só aqui, Pai, mas aonde este vídeo chegar. Pai, que seja pelo YouTube, qualquer rede social, mas que esta pessoa, Pai, do outro lado possa ter um sinal que a Tua presença está neste lugar, está junto com ela, Pai. Que é diferente esse estudo bíblico, não porque nós somos melhores, Pai, mas porque o Senhor se faz presente. Pai, desde já, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, toda armadilha do inimigo, toda privação, tudo aquilo que ele vem tentar, Pai, fazer com que essa alma não ouça a Tua voz. Então, Pai, abre os olhos, abre o ouvido, o discernimento, Pai, para que ela consiga entender a Tua palavra. Que neste momento, Pai, não seja Nayara, não seja Bárbara, mas seja a Tua voz falando conosco. Por isso, Senhor, nos ensina e nos ajuda a entender a Tua palavra. E desde já, Pai, enquanto nós estivermos ministrando a Tua palavra, que os Teus sinais possam nos acompanhar. Cura, liberta, transforma cada alma e cada vida, em nome de Jesus. Amém? Então, é isso. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ler, né? Deixa eu apresentar para você, né, que está começando a ler a Bíblia aí, né? Às vezes você está lendo a Bíblia aí pela primeira vez, né? O livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele fica ali no Antigo Testamento. Ele é considerado um livro poético, né? Juntamente com Provérbios, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares.
né? Eles são ali os livros poéticos. Ele foi escrito mesmo de uma forma mais poética. Só que diferente do livro de Provérbios que nós estudamos, o livro de Provérbios ele destaca ali a sabedoria, o conhecimento. O livro de Eclesiastes ele já vai ser um livro do ponto de vista de testemunho de vida, né? Você vai ver muito ali do que o autor conta do que ele viu na vida. Então, assim, o autor mais aceito é Salomão, né? Salomão ele é tido como o autor do livro de Eclesiastes. E o livro ele é escrito ali num período de maturidade da vida de Salomão, ou seja, já no final. Aqui Salomão já escreveu Provérbios, ele já escreveu Cantares, e agora ele está no final ali de vida, né? No momento mais maduro, e ele vai escrever Eclesiastes. Do mesmo jeito que eu falei do livro de Provérbios, ele não foi escrito dividido por capítulos, né? Ele foi escrito uma parte, depois uma outra parte, e ali ele é colocado, né, uma compilação. E aqui, diferente do livro de Provérbios, que são pequenos textos sobre vários assuntos, aqui no livro de Eclesiastes você já vai ver assuntos pontuais, exatamente sobre a vida, sobre a brevidade da vida, sobre algumas coisas que ele viu que ele achava que era importante, e veio a maturidade, e ele percebeu que aquilo tudo era em vão, né? Então você vai ver muito a palavra vaidade, né? Nós vamos estudar muito essa palavra aqui no livro de Eclesiastes. É um livro pequeno, só tem 12 capítulos, mas você vai ver falar muito sobre vaidade, sobre a frustração, e aí às vezes quem lê pensa assim, nossa, o que esse livro está fazendo dentro da Bíblia? Né? O porquê que foi colocado esse livro? Sendo que é um ponto de vista de um homem. Exatamente, esse homem é um homem mais sábio, né? Um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, a qual o Senhor coloca ali, e ali você vê um homem aflito, um homem introspectivo, totalmente diferente ali do Provérbios, né, do Cantares, parece que é outro autor, você nem acredita que é o mesmo autor, exatamente você vai ver um ponto de vista muito, muito maduro, e aí, ao contrário do livro de Provérbios, que foi direcionado para o jovem, né, para o jovem se tornar experiente, para o jovem ter conhecimento, o livro de Eclesiastes ele já é direcionado para pessoas maduras, né, para pessoas que já têm um tipo de maturidade. Por quê? Porque ele traz uma reflexão acerca do que é a vida. Né? E parece que quando você está lendo o livro de Eclesiastes, parece que é uma pessoa de muito mau humor que tá falando. Mas, na verdade, são reflexões interessantes que nós podemos usar no nosso dia a dia. Né? São palavras, são conselhos, são reflexões, são pensamentos importantes, né, de um homem que já tinha chegado ali na sua fase da velhice, né, que já tinha visto de tudo para a sua época, né, já tinha vivenciado muitas experiências. Então você assim, sinta o livro de Eclesiastes, aquele senhor experiente sentado no banco, sabe, aquele senhor de cabelinho branco, que você vai sentar e vai ouvir ele contar suas experiências, a sua vida, o seu ponto de vista acerca sobre o mundo. É esse o livro de Eclesiastes. E é claro que, por ele ser um livro poético, de comparação, de paralelismo, às vezes muitas pessoas não gostam de espiritualizar ele, até porque ele é um conselho prático, ele é algo do cotidiano. Mas aqui nós vamos sim colocar a parte espiritual, mas principalmente a parte humana, e é bom a importância do estudo bíblico, porque você vai tirar da sua mente muito entendimento acerca de vaidade que eu e você aprendemos durante a caminhada, que a Bíblia não diz que é. E aí, essa é a parte interessante do livro de Eclesiastes, porque o que ele chama de vaidade, o que ele diz, olha, isso é uma coisa que passa, é uma coisa passageira, é uma coisa que é momentânea, isso aí vai passar porque a morte vai chegar, e a única coisa duradoura é a morte. Então, assim, isso é um foco de realidade, muito importante. Então, vai valer o aprendizado, vai valer que você anote. Quero convidar aqui os jovens que estão aí. Esse livro, ele é muito bom para os jovens. Você que é jovem, você que é adolescente, você que está aí, que é adulto, tem um jovem em casa, passa a live para ele, porque é muito bom. Você, como jovem, estudar o livro de Eclesiastes, vai abrir a sua mente. E é muito importante, irmãos, deixar bem claro, tá? Que o que nós estamos falando aqui, a gente não dormiu e acordou, ligou a câmera e saiu falando o que veio na nossa cabeça. Por quê? Porque você e eu temos que estar prontos para desconstruir a ideia do achismo. Aquilo que às vezes você ouviu ou que foi pregado por pessoas que não estudaram a Bíblia por Bíblia. Às vezes a pessoa estudou por um achismo, leu e entendeu aquilo ali e saiu
saiu falando o que ela entendeu da cabeça dela. Então, quando nós construímos o estudo bíblico, nós procuramos as fontes da Bíblia, dos manuscritos, do que aquela palavra quer dizer no original, do que o sentido que quem escreveu aquele livro escreveu, qual é o sentido que a Bíblia está falando. Então, existem livros que vão ser muito literais, tem livros que vão ser parábolas, igual Jesus colocou, tem livros que vão ser muito espirituais, e tem livros que vão ser físicos mesmo, é a pessoa falando, é o que a pessoa está sentindo. Então você precisa, na construção, né, do estudo bíblico, nós estamos aqui para estudar juntos, entender isso, tá? Como nós já terminamos Provérbios, né? Agora nós estamos em Eclesiastes, segue-se uma sequência de um livro de sabedoria, né? Muito parecido à questão da sequência, como eles colocam ali no mesmo patamar, né? Provérbios, Jó, Eclesiastes, mas cada livro ele vai ter a sua linha de pensamento. Então, Bárbara, como que eu sei diferenciar essa linha de pensamento? Estudando o contexto, não leia só um capítulo isolado, um versículo isolado, leia um antes, um depois, procure pesquisar sobre a época, sobre a história, sobre o contexto no qual foi escrito, para que você possa ter certeza daquilo que foi dito. Então, como nós sempre orientamos, nós não somos donas da verdade. Nós queremos, sim, que você pesquise. Se houver alguma coisa que você não concordou, vai lá, pesquisa, traz pra gente, olha, eu achei isso daqui, como é que é, vamos debater, vamos saber. Não na questão de brigar, não existe quem está certo e quem está errado, mas na questão de estudar a Bíblia, de crescermos juntos em pensamento. Então, o que a pastora Nayara falou aí já é uma introdução, né, a respeito de Eclesiastes, e eu vou começar lendo o capítulo 1, né? Vou ler aí o versículo 1 ao 3. Antes que eu esqueça, o nome do livro Eclesiastes, tá? Ele significa no seu original, né? No hebraico do original, né? E quem tem a Bíblia judaica, né? A Bíblia hebraica, né? Vai ver aí. O Eclesiastes, ele tem o significado de convocação de assembleia. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, ele leva esse nome, que é o pregador, né? Então, ou seja, ele é no sentido de uma pessoa que está apregoando, está narrando, uma pessoa só, diferente de outros livros que tem 2, 3 autores. É por isso que tem este nome, né? Que no seu original quer dizer uma assembleia que está sendo apregoada, ou o livro pregador. Pode continuar, né? Se você não conseguir me ouvir, vai começar a chover agora, aí vai fazer um barulho daqueles. Não é? Inclusive, em algumas Bíblias, tá, irmãos? Como na minha aqui, ó, vocês vão ver que ele vem falando assim, Eclesiastes, né, que é o pregador, ou o sábio. Então, aqui embaixo ele vai colocar o sábio por conta desse sentido. É um homem, né, uma pessoa sábia que está narrando, ou um pregador está narrando para você. Ou pregador. A minha Bíblia é do King James, né? Aí ela tem aqui o livro de Eclesiastes ou o pregador. Um pregador. Então, ele vai dizer como título, tá, em algumas Bíblias, a vida é uma ilusão, né? Ou aqui na tradução da linguagem de hoje, eles trocam a palavra vaidade por ilusão, tá? Então, na sua vai estar a vida é vaidade, né? Versículo 1, 2 e 3. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Então, quem era filho de Davi, rei em Jerusalém, que era sábio? Salomão. Versículo 2. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Versículo 3. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? O versículo 2, né, aqui na minha tradução, ela é no sentido do mais conhecido, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, como eu falei, o tema, né, central aqui do livro de Eclesiastes é exatamente isso, essa visão que ele tem acerca do que é a vaidade. E a tradução da Bárbara traduz, né, essa vaidade para a ilusão. E é exatamente isso, porque a palavra do original, né, da vaidade, significa vapor, aquilo que não tem estabilidade, não tem durabilidade, aquilo que não, é incapaz de produzir uma sensação duradoura, é algo passageiro. Então, tudo, né, aqui o sábio, né, o pregador está pregoando que tudo nessa vida
insatisfatório, não é duradouro, não tem ali uma estabilidade, a não ser a morte, que é a única coisa que no livro vai dizer que isso sim é duradouro, a morte e a justiça de Deus. Então, quando nós entendermos esse sentido de que o pregador está dizendo, olha, tudo é vaidade, ele não está dizendo a vaidade no sentido que muitas das vezes eu e você aprendemos. Porque tudo que a gente aprende que é vaidade, a gente aprende, olha, cuidado que você está sendo vaidoso, ou seja, você está se arrumando exageradamente à vista daquela pessoa. Na verdade, a Bíblia chama de vaidade tudo aquilo que é estável. A nossa vida do olhar humano, ou seja, o que o livro de Eclesiastes está ensinando diretamente para mim e para você, que tudo que a gente faz debaixo desse sol, e você vai ver muito essa palavra, debaixo do sol, ou seja, sobre a terra, aí ele está falando algo humano, né? Tudo que é humano é passageiro, é estável. Aquilo que é hoje, amanhã talvez não seja mais. Então, ele nos leva a entender, aí levando para o lado espiritual, que muita gente não consegue espiritualizar Eclesiastes. Eu não sei como, porque ele está ensinando para mim e para você que tudo que é humano, que Paulo vai falar que tudo que vem dessa carne é morta, é fraca, a nossa carne é fraca, ela é estável. E há algo duradouro somente aquilo que é espiritual da alma. Tudo que é do corpo é duradouro. A saúde, ela é estável, o pensamento é estável, a moda é estável, a vestimenta é estável no sentido que hoje ela é de um jeito, amanhã ela é de outro. Se você pegar aí a foto da sua mãe, da sua avó, olha a roupa que ela usava. Nunca que nós vamos usar essa moda hoje. Se você tirar essa foto nossa hoje, e você mostrar para os nossos filhos adultos, para os nossos netos, eles vão ter o mesmo pensamento. Por quê? Porque nada é duradouro. É por isso que na Nova Aliança, no Novo Testamento, você vai ver as cartas de Paulo exatamente reafirmando isso, dizendo, olha, vocês ligam muito para a carne, vocês ligam muito para a aparência, vocês ligam para muito que é terreno, isso aqui vai passar, tudo isso passa. E quando o livro de Eclesiastes começa dizendo isso, olha, tudo é vaidade, tudo é estável, tudo vai passar, nada é duradouro, ele está falando de tudo que nós fazemos debaixo do sol. E aí ele está falando de tudo mesmo. Ele está falando de relacionamento, ele está falando de conhecimento, ele está falando até da nossa sabedoria. Você vê o contraste aqui no livro de Provérbios. No livro de Provérbios ele bate muito, olha, busca sabedoria. E aqui no livro de Eclesiastes está dizendo, olha, vai chegar uma hora que até o muito conhecimento vai ser uma chatice para você. Você vai sofrer porque sabe mais. Parece que ele está se contradizendo e na verdade não é. O que ele está dizendo é que muitas das vezes aí você está pegando com coisas que elas são terrenas, elas são passageiras. Isso, irmão, vai para dentro do que nós aprendemos. O que é santidade? O que é relacionamento com Deus? Nós colocamos regras humanas, sendo que elas são passageiras. Nós colocamos dogmas que hoje servem, daqui 2 anos nem vai existir mais. Então, nós temos que buscar, quando falamos de relacionamento com Deus, daquilo que é duradouro. Mas quando se trata da nossa carne, ela está dizendo, olha, nada do que vem da nossa carne dura. Ó, a nossa confiança, ela é estável. Hoje a gente confia. Quando chegar amanhã, você talvez não confie. Dependendo da situação que você passar, dependendo da aprovação que você passar, você pode até diminuir a sua fé. Quantas pessoas se afastaram da presença do Senhor, sendo que um dia eles foram efervescentes, foram pessoas assim, olha, sabe, convictas. E hoje não tem essa mesma convicção. Por quê? Porque tudo aquilo que eu agarro na minha carne, eu vou padecer, porque ela padece. Então nada, irmão, você não tem que se agarrar a nada terreno, porque vai passar. As coisas, elas passam. Ontem, o que era muito bom, o que estava todo mundo aplaudindo, quando chega hoje, ninguém nem lembra mais, nem está aplaudindo mais. Então é isso que é vaidade. Tudo aquilo que você coloca uma expectativa na carne, você está sendo vaidoso. Então talvez você possa olhar assim, olha, né, Nayara e a Bárbara, olha, elas não estão maquiadas, a gente nem penteou o cabelo, tá? Pelo menos o cabelo nós penteamos. Nossa, não existe vaidade nelas, porque talvez não está com brinco, porque não está... Isso não é vaidade, irmãos. Isso não é a vaidade bíblica, porque, na verdade, tudo é vaidade. Se eu botar um brinco é vaidade, por quê? Porque é passageiro. Daqui a pouco eu vou tirar ele, vai perder o sentido de eu ter colocado. Mas você quer ver uma coisa que é mais vaidade? É o nosso coração. Não existe mais nada vaidoso do que o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração hoje confia, amanhã ele não confia. Existe algo mais estável em mim e você do que o nosso coração? Existe algo que mais muda do que o nosso coração, do que o nosso relacionamento com Deus? Então, reflete hoje aí. Será que você está sendo vaidoso? Não, pastora, mas eu não passo esmalte na unha. Ah, eu não tenho uma tal roupa. Eu não me visto assim, eu não me visto como as pessoas do mundo. Mas será que isso para você
É só isso que é vaidade? Será que o seu coração está sendo reto? Será que você tem mágoa dentro do seu coração e diz, não, eu estou bem, e você está cheio de mágoa, você está cheio de trauma, você está cheio de coisas escondidas dentro do seu coração? É por isso que ele vai falar, olha, se você parar para observar, tudo é vaidade debaixo desse céu, debaixo do sol, tudo. Então não existe uma pessoa levantar e falar assim, eu não tenho vaidade. Só de você falar isso aí você já tem. Só de você sentir um orgulho de não ter, eu tenho orgulho de não ter. Esse orgulho torna você vaidoso. E é engraçado que eu peguei esse livro, acho que já tem uns 3 meses mais ou menos, para estudar com meus filhos. E a gente abordou esse tema, né, que ele vai dizer assim, versículo 3. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva tudo isso? Então, Eclesiastes, ele já começa, para mim, para você, confrontando tudo aquilo que você acha que é. Já começa falando, tá bom, você vai passar uma vida trabalhando, você vai ter fama, você vai ter dinheiro, você vai ser rico, você vai estudar muito, você vai ser mestrado, PhD, você vai ter 4 faculdades, pós-graduação, tudo, mas no fim de tudo isso, o que é que você vai estar levando de vantagem no momento da morte? Então, ele confronta, principalmente para mim, para você, jovem, a fazer uma reflexão antes de você fazer as suas escolhas na sua vida, você entender o que é prioridade. Porque nós temos esse costume de traçar um perfil de sucesso, né? De traçar uma meta, um comparativo. As redes sociais, ela traz muito isso, o comparativo. Se eu, com 30 anos, não tiver casada, com casa, com carro e 2 filhos e um cachorro, eu não atingi a meta de sucesso. Mas aí, Eclesiastes, ele vai dizer para mim e para você, olha, tudo que está debaixo do sol é inútil, é vaidade, é futilidade. Por quê? Porque vai ser passageiro. Então, aquilo que está dentro do seu coração, às vezes você, por exemplo, não tem uma vaidade de uma roupa, mas você, o homem e a mulher, irmãos, ele tem vaidade. O homem e a mulher. Às vezes você tem uma dificuldade de aceitar uma liderança, você tem uma dificuldade de aceitar se alguém cumprimenta uma pessoa e não te cumprimenta, se não respeita a sua autoridade, se não a respeita você como pessoa, se não te serve bem da maneira com que você quer ser servido, seja no trabalho, seja em casa, seja no casamento. A reflexão, ela fica para a nossa vida no geral, né? E aí ele continua aí do versículo 4 até o 11, falando assim, pessoas nascem e pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. E nós vemos aí um homem sábio, com o coração aflito, mas fazendo uma das reflexões mais fortes. Né? Ele está dizendo assim, olha, às vezes nós nos apegamos às coisas, você se apega como se fosse algo revolucionário, mas aquilo ali já foi, e quando passar, vai vir uma outra pessoa. Você imagina uma casa. Você às vezes se apega tanto numa casa, você deixa de viver por causa de uma casa, sendo que quando você morrer, talvez aquela casa vai ser derrubada. Ela vai ser vendida para uma outra pessoa que não vai ter nenhum cuidado que você tem. Então, ele está nos levando aqui a pensar o que é prioridade na minha vida e na sua vida. O que tem sido importante? Porque tudo vai passar. Bárbara falou algo muito bom. Às vezes nós colocamos algumas prioridades, né? E se aquela lista de prioridades não for feita, não for realizada, vem a frustração. Ontem eu assisti um estudo bíblico de uma irmã, que agora me falhou o nome, mas eu achei algo interessante o ponto de vista dela falando acerca da nossa lista de prioridades.
Ela falou assim, olha, quando a gente coloca a lista, nós fazemos a nossa lista de prioridades, nós colocamos lá Deus, família, trabalho, coloca, né, Deus em primeiro lugar, família, e achamos que estamos honrando Deus, colocando em primeiro lugar. Ela falou, na verdade, nós não estamos priorizando Deus. O que é priorizar Deus? É você colocar Deus no centro e as outras coisas rodando em favor do que Deus quer. Não é eu colocar, ó Deus, o Senhor vai ficar em primeiro, depois vai vir a minha. Aí é eu que estou no centro, colocando as prioridades. Eu achei sensacional esse ponto de vista dela. Ela falou assim, você não está botando Deus como prioridade, você está colocando Deus como uma das suas prioridades. Ele não é a principal. A principal é você, porque você que está decidindo a posição de cada uma. Então, o que é colocar Deus como prioridade? É você sair deste lugar, colocar Deus e Deus direcionar para você, ó, esse aqui vai ficar primeiro na sua vida, esse aqui vai ser desse jeito, o seu trabalho vai ser assim, o seu relacionamento vai ser assim. Aí isso é botar, e nós temos essa dificuldade. Porque o que acontece? Nós colocamos a nossa lista de prioridades. Deus, eu quero que Deus seja assim, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus age assim. A família, eu quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito. No trabalho, eu quero que seja assim, eu quero... Então isso não é colocar Deus como prioridade. Porque se você parar para observar, vai passar. Hoje você está com seus filhos dentro de casa, amanhã eles vão crescer, eles vão se casar, eles vão tornar a sua vida. Então aquele menino que vivia grudado com você até para ir no banheiro, que precisava de você para trocar fralda, ele vai ter a família dele, talvez ele tire 3 vezes ao ano. Né? Talvez ele venha visitar na sua casa, períodos de festa, talvez uma vez no Natal, ou Natal ou Ano Novo. Então assim, são etapas da vida que passam. E aí existe algo que precisa ficar. Existe algo que precisa ser permanente. Existe algo que precisa ser fixo. E aí a Bíblia fala que o amor tem que ser fixo. A fé tem que ser fixa. Porque nada disso é terreno. Porque tudo que é terreno vai passar. Você que casou, você que vai casar, o relacionamento ele não vai ser como no começo. Ele vai passar por etapas. A sua vida vai passar por etapas. Um dia você era criança, depois você foi adolescente, você é jovem, depois você vai virar adulto, depois você vai virar velho. Então são estações diferentes. Então Salomão está nos convidando a refletir, dizendo, olha, não tem nada novo no céu. Não tem nada novo debaixo do céu. Não tem nada novo. Quando ele diz que não tem nada novo, é que ele está dizendo que o ciclo da vida, irmão, não muda. O ciclo da vida, você nasce, né? Você cresce, a gente aprende isso na escola. Você cresce, você reproduz e você morre. Isso é cíclico. Né? Aconteceu com os nossos bisavós, com os nossos avós, com os nossos pais, vai acontecer conosco, vai vir nas gerações e vai vindo, vai vindo, vai vindo. Então, não é nada permanente. Então, às vezes você se apega com esse emprego, né? Você deixa de lado, só que não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dar o meu melhor. Daqui 10 anos, será que essa empresa vai estar aí? Né? E às vezes a gente se doa. E eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que ter sonhos, que você não tem que estudar. Eu estou dizendo para você que Salomão está dizendo que muitas das vezes nós colocamos isso como foco de vida, ele está dizendo que isso é passageiro. O foco da sua vida não tem que ser passar numa universidade, não tem que ter um casamento lindo. O sonho da minha vida é ter um casamento lindo, é ter um casamento assim, é ter a casa daquele jeito, é ter um emprego assim. Você pode projetar, você pode orar, mas a sua expectativa de vida não pode ser em algo terreno. Nós que servimos ao Senhor, nós temos uma expectativa terrena. Né? Nós podemos orar para termos um emprego bom, para termos um casamento abençoado, para ter filhos abençoados. Mas a nossa maior expectativa é ter Jesus na eternidade. E aí o que é eterno já não vira mais ser passageiro, porque já não é só mais nessa vida. Não é só viver com Jesus somente nessa vida. Quando Jesus vier nos chamar, é viver para uma eternidade com Ele. E é isso que vai passar. Os seus diplomas não vão passar. As alianças não vão passar. É claro que você tem que cuidar delas, mas às vezes as pessoas têm se matado por uma expectativa que não vai passar. E aquilo que vai passar, nós não temos cuidado. Jesus falou essa parábola. O homem pegou um celeiro, transformou seu celeiro e começou a juntar. Aí ele morre. Aí Jesus foi e falou assim, homem, hoje eu vou pedir a tua alma. O que é que tu tem para me oferecer? Porque ele só tinha coisa para oferecer para ele. Ele colocou bens, ele ajuntou tesouros, ele juntou prosperidade, só que para ele. Aí Jesus fala, para mim, o que é que você tem para apresentar para mim? Porque na eternidade não vai entrar isso que você juntou. Então, reflita sobre isso, reflita sobre o seu relacionamento com o Senhor, porque às vezes você tem se matado, tem se esforçado por algo,
que vai passar. E aquilo, irmão, que é duradouro, aquilo que é eterno, que é o meu compromisso com Deus, é a minha vida com o Senhor, que vai passar dessa vida para uma eternidade, a gente tem deixado. Eu quero abrir aqui um espaço para os obreiros que estão aqui. Às vezes você se gasta tanto na obra de Deus e você não tem um relacionamento com Deus. Você esquece de ter um relacionamento com o Senhor. Aí a gente chega perante Deus como uma cobrança. Deus, quantos anos eu orei? Quantos anos eu preguei? Quantos anos eu cantei? Quantos anos eu fiz isso? Por ofício. Mas aquele relacionamento, um relacionamento duradouro com o Senhor. Aquele relacionamento do íntimo com Deus. Às vezes a gente esquece. Então tome cuidado, você que é obreiro. Tome cuidado de você estar tão ocupado na obra, de você estar tão ocupado com o ministério, que você está tão ocupado com seus afazeres, que você não esteja mais fazendo por causa do Senhor, mas por causa da obrigação. É isso, é você chegar com a mão cheia e o Senhor fala, o que é que você tem para mim? Porque você se realizou, mas e para mim, o que é que você tem para oferecer? E é muito interessante, eu vou destacar aí o versículo 6 e 7, que tem duas abordagens, né? No 6 e no 7, o 8 e o 9. Ele fala no 6 e o 7 a respeito do vento, das águas, no mar. Ele vai dizer, vai lembrar a gente o que a gente vê lá em Gênesis, que Deus ele não precisou de nós para nada no mundo. Né? Jó, ele fala, em Jó fala, em Gênesis fala, e Eclesiastes vem falar também, lembrar a gente, olha, você não tem como interferir no mar, no sol, o rio vai e volta, nada depende de mim ou de você para ser feito, eles estão ali, eles continuam acontecendo sem mim ou sem você, por quê? Porque dependeu somente de Deus. E aí no versículo 8, ele vem destacando assim, todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que não dá nem para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. Me lembra muito a passagem de Paulo, quando o Novo Testamento vem falando sobre a fadiga da carne, sobre o cansaço, sobre, né, a idade chega, a velhice chega. E aí, essa fadiga, esse cansaço, ele vem tão grande que você não dá conta, você começa a depender das pessoas para te ajudar, você começa a depender das pessoas para cuidar de você, e aí aonde vem um cansaço na alma da gente, por quê? Porque aonde você percebe que tudo aquilo que você batalhou, tudo aquilo que você queria, você não leva a nada. E isso é muito interessante. Vamos para a polêmica da noite, né? Digamos assim. O que a pastora Nayara comentou a respeito da pirâmide, né? De prioridades que nós somos hoje orientados a fazer. Né? Nós temos hoje uma moda muito grande, no qual ultrapassou até mesmo a venda das Bíblias, é a venda de devocional, de livros devocionais, onde vem um comentário de uma pessoa a respeito de um versículo bíblico. Bárbara, você é contra devocionais? Não, não sou contra devocionais. Mas eu vou te dizer sinceramente do meu coração. Eu acho como que eu posso dizer? Uma dependência que você fica de uma pessoa que escreveu aquilo para você satisfazer o seu ego, a sua vaidade ali diante de Deus. É essa pirâmide que está destruindo a vida espiritual das pessoas, e as igrejas e os cristãos e os obreiros estão se sentindo confortáveis em seguir como se fosse ovelhas rumo seguindo um pastor que não é Jesus, seguindo um caminho que não é o de Jesus. Por quê? Porque eu até desenhei aqui quando a pastora Nara falou, acho que não dá para ver que eu botei em caneta, mas a pirâmide, quando eu coloco aqui Deus no topo, eu tô dando ali meia hora para Deus no meu dia. Aí depois, quando eu passo ali para o trabalho, parece que Deus ele não tá no meu trabalho. Por quê? Porque eu satisfiz o meu ego de que eu já cumpri, bati o meu ponto com Deus, e aí agora é o trabalho. Aí eu boto Deus na cadeirinha de descanso, entendeu? Aí agora sou eu, o meu skincare, a minha academia. Aí depois eu boto Deus na cadeirinha de descanso, aí agora eu tô com a minha família, agora eu tô com a família, com a minha esposa. Parece que eu vou tirar Deus ali da cadeirinha de descanso, do castigo, só no outro dia. 7 horas da manhã eu vou tirar ele da cadeirinha de novo para fazer o devocional, e eu não vou buscar Deus. Eu vou buscar um livro que foi escrito por uma terceira pessoa, com um versículo, para que aquela pessoa me diga o que Deus está fazendo. A sensação que eu tenho, irmãos, é que o inimigo colocou dentro da igreja uma visão disfarçada
de sumo sacerdote, de que todos nós somos dependentes do sumo sacerdote falar com Deus, entendeu? E transmitir a mensagem para mim e para você. E Eclesiastes, ele vai me chamar a atenção disso. Ele vai me apontar para Jesus, por quê? Porque ele vai falar, olha, Jesus, né, após o último dia da tua vida, é com ele que você vai prestar contas, é com ele que você vai se encontrar, é com ele que você vai apresentar o que está nas suas mãos. Então, quando você coloca Deus no centro das coisas, você aprende a orar para Deus, você aprende a procurar o que Deus quer saber. E aí, se você tem dificuldade, você pode falar assim, Bárbara, eu sou um jovem, uma jovem, eu sou uma pessoa que comecei a estudar a Bíblia agora, ou eu sou um obreiro de 20, 30 anos, mas eu nunca pensei sobre isso. Aqui é o seu manual. É aqui na Bíblia. É ela que tem que dizer o lugar que a sua família fica. É aqui que tem que dizer o lugar e o comportamento que você vai ter no seu trabalho. É aqui que vai dizer o lugar do seu dom ministerial, aonde você vai falar, onde você vai se calar. Por quê, irmãos? Porque quando eu falo de dom, eu não estou falando de igreja. Hoje as igrejas, as placas de igrejas e ministérios querem colocar uma parede no seu dom. Você vai orar quando eu deixar, você vai dar um recado de Deus quando eu deixar, você vai orar por quem está doente quando eu deixar. E eles tentam colocar, enclausurar os dons num lugar que não existe biblicamente. Então, a partir do momento que eu e você lemos a Bíblia, nós colocamos cada coisa no seu lugar ao redor de Deus. O seu espaço, Bárbara, pessoa, Nayara, pessoa, vai estar encaixado biblicamente. O seu casamento, ele tem um espaço na sua vida biblicamente. Então, se Deus é o centro, e você coloca biblicamente cada coisa no seu lugar, irmãos, é impossível que você chegue naquele grande dia de mãos vazias. Porque Deus, ele vai estar incluído em todas as áreas da sua vida. E aí ele dá frutos automaticamente. É sem esforço. Não é pesado. Não é pesado falar de Jesus. Não é pesado testemunhar Jesus. Não é pesado criar os filhos com Jesus. Não é pesado ter um casamento com Jesus. Eu e você, às vezes, perdemos o nosso casamento porque nós não sabemos biblicamente o que é um casamento. Quantos homens e mulheres de Deus não sabem que o corpo do homem é da mulher, o corpo da mulher é do homem, e que eles foram feitos para serem um do outro, e isso biblicamente. Deus não quer nada com o seu corpo, irmão. Você casou é de sua mulher. Deus não quer nada com o corpo da mulher, você casou é de seu marido. Então, nós acabamos nos perdendo nisso. E aí ele continua dizendo assim, ele destaca ali a experiência do sábio, do versículo 12 ao 18. Só colocar 12 ao 18. Perguntando o que a Bárbara está dizendo, Mas, porque teve uma das nossas lives que ela falou e eu lembrei. Teve uma das lives de Provérbios que a gente falou exatamente sobre os devocionais, né? Aí os amantes do Café com Deus Pai vieram em cima. Como assim? Bom, o devocional ele é maravilhoso, principalmente para você que está começando a ler a palavra. Maravilhoso. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Quando nós lemos a palavra ela é comparada como uma espada. Então, assim, eu vou dizer, Nayara, não sei cozinhar. Eu acredito que se você pegar uma faca e se cortar, eu acho que vai doer, né? Então, a espada, ela era um instrumento de guerra, ela não é um instrumento de brinquedo. Então, a palavra, ela está sendo comparada a uma espada. Então, quando você levanta lá para você fazer o seu devocional, que esses livros, eles são mais autoajuda do que estudo bíblico. Você lê, você sai de lá parecendo assim um unicórnio, sabe? Com florzinhas, assim, maravilhosa. Irmão, não tem como você estudar a Bíblia e você não se sentir confrontado, envergonhado da sua natureza humana, querendo um arrependimento, querendo voltar para a barriga da mãe para nascer de novo, para ver se vem prestando. Não tem como. Então, nós estamos falando de algo que nós lemos, irmão. Tá? Aí nós lemos, a gente só faz uma crítica daquilo que lemos. Então, assim, nós lemos e observamos que são livros de autoajuda. É bom? É muito bom. Só que a palavra do Senhor, ela é confronto para a minha vida e para a sua vida, para te trazer mudança, para te trazer arrependimento, para te fazer uma nova criatura. Essa mudança, ela não é amorosa. Ela não é assim, nossa, que lindo, me emocionei. Ela não é para você se emocionar. Para você se emocionar e continuar a vida do mesmo jeito. Então, devocional não é autoajuda. Devocional é estudo bíblico para mudança. Então, se está sendo um momento de prazer, a leitura, está sendo maravilhoso, pastor. Nossa, eu estou passando tempo tá... Então, você não está fazendo devocional bíblico. Vai ler outro livro, entendeu? Vai, pega um livro de seriado e vai ler. A palavra de Deus, o momento do devocional é um momento com Deus.
É um momento de leitura, de oração, é um momento de você estar lendo a palavra para você aprender, para você melhorar. Então, esse é o verdadeiro, não é um momento de que eu vou ler uma autoajuda para que meu ego se infla, para que eu me sinta, sabe, realizado. Não. O devocional é um aprendizado bíblico que confronta a minha carne e a sua carne. Aí sim, te confrontou, te espremeu para você ser uma pessoa melhor, aí o devocional funcionou. Agora, leu, se sentiu como um unicórnio na floresta pulando, entendeu? Nossa, que lindo, um mundo fantasioso que a Bíblia não fantasia nada, aí então você tem que trocar de devocional. Irmãos, é algo que é até engraçado, assim, da gente falar, irmãos, mas a palavra ela não foi feita para massagear o nosso ego. Você nunca vai se sentir assim, ai, deitei no colo do pai, entendeu? Chorei horrores, ele me acalentou, Não, irmãos, a palavra, o estudo bíblico, ele vai dizer para mim, para você, olha, tudo que você faz é inútil, tudo que você faz é ilusão, nada presta, mas Deus, ele tem um socorro, Deus, ele tem o caminho, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele te ajuda, ele te muda, se você se comportar melhor, né, se você buscar mais em Deus, se você se afastar do pecado, se você tiver uma vida diante de Deus, você vai colher frutos diferentes, e ele vai te orientar, ele não te deixa só, né? Ele também não larga você, né? Porque qual que é o maior problema desses devocionais? Eles falam assim, ó, você fica aqui, entendeu? Que Deus tá indo lá, ele vai matar o leão, ele vai trazer para você, entendeu? Vai entregar nas suas mãos a vitória. E a vida, a gente sabe que ela não é assim, irmãos. A Bíblia, biblicamente, ele vai me dizer para mim, ó, eu e você teremos tribulação, eu e você teremos aflição, eu e você teremos dificuldade, mas fiquem tranquilos. Essa tribulação, ela traz fé, ela traz esperança, ela forja o seu caráter, ela mostra que Deus está com você, ele passa junto com você na fornalha, no fogo, e o fogo não te queima. Ele não te larga lá ou ele vai sozinho, não. Ele passa junto com você, ele te mostra que é um Deus presente, é um Deus conosco. Então, por isso, fica a reflexão, tá bom? Versículo 12 diz assim, eu, o sábio, fui rei de Israel, em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é esse que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto e nem fazer contas quando faltam os números. E eu pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. E eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Até porque, irmãos, fica aqui o parênteses, ele está falando, o conhecimento e sabedoria de Salomão, ele vem da parte de Deus, tá? Então não existe e não existirá homem tão sábio quanto foi Salomão. E 17 ele continua, assim procurei descobrir o que é o conhecimento e o que é a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia uma pessoa é, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais ela sofre. Todo livro, né? Essa parte que nós lemos agora, a partir do versículo 12 até o 18, é um resumo, assim, da vida, né, de Salomão, porque, para quem lê a Bíblia, entende como é que Salomão terminou a sua vida, né? Você que está nos acompanhando, que está começando a ler a Bíblia agora, Salomão foi presenteado por Deus, né? Ali, quando seu pai morre, ele tem ali a responsabilidade de fazer o templo. O pai dele deixa, né, toda a estrutura, deixa, né, a planta, na verdade, né, e ele vai fazer. E o Senhor promete para ele que, ó, por causa que você vai fazer o templo, que é a minha casa, a casa de oração, eu vou dar paz para os seus inimigos. Então, Salomão não teve guerras, nada, para ele simplesmente focar naquele trabalho. E aí ele vai orar e vai pedir sabedoria para o Senhor, para conduzir aquele povo, porque Salomão, quando ele vai ao poder, ele é um jovem ainda. Ele não era o filho mais velho, nem o mais experiente de Davi. Então, assim, por causa da sua juventude e por causa do tamanho de Israel, ele se sentiu atemorizado. Então, ele vai pedir para o Senhor, me dá sabedoria para eu saber conduzir este povo, para eu não desviar o teu povo, para eu não fazer nada de errado. E aí o Senhor dá sabedoria para ele. E aí, quando ele começa, né, e aí ele tem uma sabedoria, né, você vê pelo livro de Provérbios o tamanho da sua sabedoria. Só que quando chega na parte do livro de Eclesiastes,
Salomão, mesmo tendo o coração voltado para a sabedoria, ele errou bastante, principalmente com Deus. A sabedoria que Deus dá para ele é a sabedoria para conduzir o povo, e para conduzir o povo. Mas ele, como homem, ele errou muito. Por quê? Porque ele quebrou um princípio que Deus tinha dado, irmão, ainda na época de Moisés. Se você ler lá o livro de Levíticos, Deus falou assim, olha, o meu povo vai ser guiado por mim, depois o povo vai querer reis, e os reis não podem se deitar com muitas mulheres. E aí ele dá a lista das mulheres dos amorreus, e vai dando a lista lá. E aí, isso lá, mano, lá da época de Moisés, o Senhor deu. Quando chega para Salomão, Salomão quebra esse princípio. Salomão foi um dos reis que teve maior número de mulheres e concubinas, saiu casando, né, naquela época o casamento era tido como um acordo, né, entre países. Então, se você é um país e o outro ia ter acordo, se fazia um casamento. Então, ele sai casando lá com um monte de mulher, com um monte de tem concubina, e tem um harém. Então, essas mulheres, que Deus tinha dado a lista lá atrás, que não era para se misturar, elas corrompem o coração dele. E aí ele tem algumas atitudes que até então não se sabe se no último dia da vida dele ele se arrependeu. Provavelmente ele deve ter se arrependido para poder ter escrito Eclesiastes. Então, essa aflição de espírito dele é que nesse momento de sabedoria, de vivência, ele fez tudo que os olhos dele quis fazer. Porque ele teve paz, ele não saía para a guerra, tudo que ele colocou para fazer ele fez, todo tipo de ornamento, todo tipo de riqueza. Se ele quis palácio, jardim, entendeu? Ele tinha à sua disposição o melhor para Jerusalém. E aí ele percebeu que aquilo tudo enfadava a alma dele, sabe? A alma dele não se sentia satisfeita com aquilo ali, porque os olhos dele, o que ele quis comprar, ele comprou, o que ele quis adquirir, ele adquiriu, o que ele quis buscar, ele buscou, o que ele quis fazer, ele fez, e a alma dele não conseguiu ser satisfeita. Por quê, irmão? Porque a alma dele estava corrompida com o relacionamento com Deus. Ele tinha quebrado um princípio de relacionamento com o Senhor. Esse, para mim, é um dos maiores aprendizados. Você pode conseguir o que você quiser nessa terra. E ele conseguiu, irmão. Ele conseguiu bem, ele conseguiu prosperidade, ele conseguiu os melhores carros, os melhores cavaleiros, o melhor exército, a melhor propriedade, as melhores vinhas, as melhores plantações. Mas ele não estava se sentindo bem, porque ele tinha quebrado o seu relacionamento com Deus. Então, quando ele quebra o seu relacionamento com Deus, a sua alma não consegue ser mais preenchida. Porque você imagina que um quebra-cabeça, você pode colocar todas as peças, mas a peça que é do Senhor, não tem outro encaixe nela. Não existe outro encaixe nela. Então, quando você entende essa parte da vida de Salomão, você começa a entender o porquê que ele falou, olha, fica tudo tão vazio, é tudo muito vazio. E por mais que você tenha muita sabedoria, que você tenha muito conhecimento, isso trazia tristeza para ele. Por quê? Porque ele sabia que não existia uma busca. Não existia uma solução para aquela aflição dele. Porque se fosse algo que ele precisasse buscar, ele teria conhecimento para buscar. Falou, o meu problema é falta de comprar uma vinha, entendeu? Ele sabia que não era. Então, na sua sabedoria, ele entendia que o que a alma dele estava precisando não eram as coisas que iam dar para ele. Não era a riqueza, não era o conhecimento, sabe? Tudo isso não estava deixando tudo muito vazio. E aí ele vai ensinar para mim e para você exatamente, tem coisas na nossa alma que você pode preencher com tudo que é terreno. Com conhecimento, você pode se formar, se transformar em PhD, você pode casar, você pode ter muitos filhos, você pode ser próximo, mas tem uma parte da nossa alma que vai tornar tudo aquilo vazio se você não tiver um relacionamento com o Senhor. Quando ele quebra esse relacionamento com Deus, ele sente a alma dele, e aí ele vai ensinar para mim e para você, olha, tudo isso é vazio. Eu vou destacar aqui o versículo 14, que diz assim, tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. E aqui ele está falando de tudo, de trabalho, de recompensa, de relacionamento, de amor. Então, olha, tudo é... Qual é a aflição de espírito que ele está falando aqui? A necessidade. A necessidade nunca vai acabar. Ah, eu vou ser feliz quando eu casar. Quando tu casa, tu acha outra aflição. Ah, agora eu preciso ter um filho. Aí você tem um filho. Não, agora eu preciso de uma casa maior. Essa aflição que ele está falando é uma busca de realização que ela nunca acaba. É isso que ele está falando. Os nossos olhos nunca vão se contentar. Por mais que a gente fale, Senhor, hoje está tudo bom, eu não tenho nada para pedir para Deus, entendeu? Tudo que o Senhor me deu era o que eu queria, está muito bom, mas sempre tem mais. Mas eu preciso de saúde. Mas queria ter isso, ter aquilo. Então os nossos olhos nunca se satisfazem. E esse ensinamento dele é muito importante, porque ele fala, olha, isso tudo é vaidade. O que é isso? Tudo é vazio. Isso tudo é vazio, irmão. Isso tudo evapora. Isso tudo é estável. Todos esses sentimentos são estáveis. Então, assim, não se gruda nisso.
Porque aquilo que preenchia Salomão era um relacionamento, porque era a única coisa duradoura que ele tinha. A única coisa que durava, irmão, era o relacionamento com Deus. Ele quebra isso. Tudo agora não faz sentido para ele. Ele percebeu que ele tinha bem entre os melhores vinhos, ele tinha a melhor comida. Ele foi um dos homens mais prósperos, mais ricos. Um homem que comprou de tudo, irmão, que você imaginava. Aquilo não está. Ele falou assim: olha, isso tudo era aflição de espírito. Eu procurei ser feliz, sabe, em todas as partes. Tentei buscar sentido em todas as coisas. E sabe o que eu descobri? É tudo vaidade. Tudo não comprou o que os meus olhos precisavam. Talvez você que está me ouvindo está passando por isso. Você fala assim: não, a minha felicidade está porque eu não completei a universidade que eu queria. Eu não sou feliz porque o carro que eu queria eu não estou aqui. Salomão, irmão, carro, cavalo, palácio, vinho, empregados, filhos, casamento, tudo que, sabe, o gabarito todo. Ele pegou o gabarito todo para no final ele falar para mim e para você assim: olha, é tudo bobagem. É tudo. Se você está aprendendo a sua vida nisso, vai chegar no final e você vai falar assim: olha, até sabedoria e conhecimento, que aqui a sabedoria e o conhecimento humano. Ele está falando: até a sabedoria e o conhecimento vai te deixar aborrecido. Aborrecido. De tanto que você sabe, você vai ficar aborrecido. Ou seja, nem isso vai aliviar a sua alma. Então, talvez você está aprendendo a sua alma, achando: não, eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver aquele emprego dos meus sonhos. Se você se prender a isso, o Eclesiastes está ensinando para mim e para você. É tudo passageiro. Não prenda a sua vida a isso. Se esforce, trabalhe, sustente você, sustente a sua casa. Seja feliz, porque o livro de Eclesiastes vai ensinar: seja feliz com a mulher que você ama, seja feliz com seus filhos, mas saiba que a sua alma, ela não é preenchida disso. A sua alma precisa ter um relacionamento com Deus. Oportunidade para você ter esse relacionamento com o Senhor, sério, vívido, de você viver esse relacionamento, para que todas as outras coisas, Jesus falou isso aí, todas as outras coisas são acrescentadas, todas as outras coisas vão fazer sentido, se o relacionamento com Deus estiver bom. E é isso, nós vamos orar por vocês, por nós e por vocês que acompanhou, né, o estudo desse capítulo, Eclesiastes 1. E eu quero finalizar deixando a seguinte observação. Bárbara, então, ele não está falando de vaidade física, de cabelo, de unha, de maquiagem. Homem pode ter vaidade? Pode. Ele não está falando de cabelo, de unha, de maquiagem, e ele não está falando só para as mulheres. Esse versículo ele fala da vaidade, da inutilidade da vida, das coisas que são passageiras, no sentido para homens e para mulheres. Ele quer dizer para mim e para você: Deus se importa com o que está dentro de você. Então, às vezes você é um jovem que acha que a hora que eu trabalhar, que eu sair de casa, minha mãe não vai mais me encher o saco, aí eu vou ter liberdade, aí eu vou ser feliz. Aí daqui a pouco você sai de casa: não, mas a hora que eu casar, eu vou ter alguém comigo, eu vou ser feliz. E aí você tem os filhos: não, a hora que os filhos crescerem, a gente vai ter uma paz, aí eu vou ser feliz. E você vai colocando, como a pastora Nayara falou, coisas e situações até chegar ao fim da vida, e você chegar nesse estado de entender, que aí ele fala bem assim: olha, o conhecimento ele vai te fazer sofrer, porque você vai passar por todas as etapas, e você vai ver que nada disso adiantou, que nada disso serviu para nada. Então, isso me lembra muito Salmos 23, né, que fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No quesito de, independente do que eu e você tenha, independente da pessoa que estiver conosco, independente da etapa que você está na vida, se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nada te falta, porque Ele é um encaixe de tudo. Tudo vai agregar o que Deus está fazendo com você. Mas Ele estando ali, você se sente satisfeito, porque você sabe que se a sua vida encerrar hoje, você tem uma vida eterna com Cristo. Você tem um local sem dor, sem tristeza, sem dificuldades, e aonde nós vamos ter uma vida eterna no novo céu e numa nova terra. Então, isso tudo, principalmente as pessoas, né, que têm depressão, que têm ansiedade, que têm essa dificuldade, irmãos, eu quero orar por você. É uma breve oração, tá? Nós vamos encerrar a live, mas se você puder colocar a mão no seu coração ou na sua mente, fechar os seus olhos por um instante, nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai,
Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, nós entendemos hoje, Senhor, que nada nesse mundo depende de nós. Pai, o Senhor não precisou de nós para fazer o céu, a terra, os mares, como o Senhor também não precisa de nós quando os nossos dias se acabar, porque nós somos passageiros, Pai. As coisas da vida, elas são inúteis, elas são vaidade, elas são futilidades, Pai, porque elas de nada adiantam se não tiver a tua presença. É a tua presença, Senhor, que faz dar sentido à nossa vida. É a tua presença, Senhor, que arranca do nosso peito esse vazio, que arranca essa dor, que arranca essa tristeza, que arranca essa dificuldade, Pai, essa ansiedade, essa falta, meu Deus e meu Pai, de segurança, Pai, com o dia de amanhã, com as escolhas, com as situações. Por isso, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, eu peço por cada um, Pai, que tua presença ela visite, Pai, e com a tua poderosa mão eu possa arrancar do peito desta pessoa, Pai, do lugar, Pai, que foi tomado, Pai, por tantas coisas. Foi tomado por casamentos, por mulheres, por financeiro, por circunstâncias, e tomou um espaço tão grande, Pai, que era, Senhor, o espaço do Senhor. Pai, entra no coração deste homem e dessa mulher. Entra no coração dele, Pai, faz morada. Aquela pessoa que nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, hoje tem a oportunidade. Não importa onde você está. Se você disser assim, eu e o seu nome, aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Recebo Ele como meu Senhor. Lava-me, meu Deus, com o teu sangue. Muda minha vida, minha história. Faz morada em mim. A sua história ela vai ser mudada, porque Cristo ele pode te ouvir aonde você está. As alianças, Pai, que porventura foi quebrada, os obreiros que vivem, Pai, de vaidade, de status, ele sabe, Senhor, que não está nada certo, ele sabe que é só uma roupa, é só uma maquiagem, é só uma foto de que está tudo bem, mas não está, Pai. Que o Senhor possa entrar hoje nessa causa, que o Senhor possa mudar essa situação hoje, Pai. Renova a aliança, Pai, daqueles que se quebraram, que se sujaram, Pai, que hoje precisam ter a tua presença novamente. Muda a nossa história, Pai, perdoa os nossos pecados, mas que nós não possamos, Senhor, perder o contato contigo. O Senhor é o centro das nossas vidas. Continua, Pai, a tua obra em nós. Nos ajuda, segura-nos pela mão, Pai, porque sozinhos nós não somos capazes, Pai. E eu te agradeço desde já, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, é isso. Eu louvo a Deus por cada um. E amanhã a gente está aqui de novo às 10 horas. Sejam muito bem-vindos ao clube, né, de estudo aí, o nosso clube do livro para a Bíblia. E você que quer participar, você chama a gente no WhatsApp que a gente vai te colocar no grupo, você vai participar. E no último dia de cada livro, nós vamos estar participando todos juntos e glorificando o nome de Deus. Amém? Até amanhã.